Cleiton César, obrigado por ter aceitado meu convite de vir no programa, tá? É um prazer te receber. Obrigado. Eu quero muito conhecer uma parte da tua história que eu não conheço, que é a parte do atleta. Ah, é? A parte da mídia eu conheço, né? Eu acompanho, sou a louca do telejornal, que tem que assistir o do meio-dia, tem que assistir o da noite, tem que assistir mais tarde. Então, a gente está sempre de olho. Mas a história do Cleiton César, atleta eu não conheço, eu quero conhecer. E depois, né? O Cleiton César Office Boy, tu conhece? Não. Também não. Essa é surpresa para mim. Então vai conhecer também. Então eu quero saber, porque eu tenho visto assim na mídia muita coisa boa aparecendo e muitas pessoas boas entrando no nosso campo político. Então assim, eu quero conhecer essas pessoas, porque eu tive assim. Nesse fim de semana teve as convenções partidárias e tudo mais, e eu fiquei muito surpresa que eu vi muita gente boa entrando no pleito. Digo assim, ó, se o Chapecoense souber votar esse ano, cara, nós vamos ter um time para o ano que vem, para a gente ter um legislativo e um executivo excepcional, trabalhando, funcionando a mil. E algumas dessas pessoas eu quero trazer para conhecer a história. E a família Anholeto tem tudo a ver com a história dessa cidade, com a mídia, né, uma das famílias mais tradicionais. E essa parte da mídia eu conheço bem, mas o atleta, o office boy, eu não conhecia. Então, eu quero conhecer. Então, minha amiga, primeiro, obrigado pelo convite. Dizer para você que eu adoro olhar olho no olho, porque Perfeito. Só não olha olho no olho quem tem vergonha de alguma coisa ou tem que se esconder de alguma coisa. E eu gosto de olhar olho no olho das pessoas, para conversar com as pessoas de frente, Sim. sem medo de qualquer tipo de coisa. Minha mãe, educadora, tem história muito grande. Minha mãe tem 88 anos de idade. Foi professora de boa parte de Chapecó e isso nos orgulha muito. Foi uma pessoa muito dedicada a todo o tempo que ela esteve envolvida com a educação. Tenho 4 irmãos, o Itamar, vice-prefeito, o Ivan, comunicador, narrador de futebol, a Silvani, minha irmã, que mora no litoral do estado, e a Clevi, minha irmã, que é professora também, professora aposentada. Então, tudo a ver com a educação também, a família. Nós temos um vínculo bastante grande com a educação. Com o esporte, eu fui atleta profissional durante 8 anos. Joguei na saudosa, sempre lembrar da equipe do Frigorífico Chapecó, Sim. onde eu tive muita alegria em representar a nossa cidade, em competições nacionais e internacionais também. Com alguns títulos conquistados, com alguns tropeços também que aconteceram, mas mais para sorrir do que para chorar, tenho certeza absoluta. Cleiton César Office Boy começou lá com seus 14 anos de idade, na Mobília Móveis, que ficava na rua Nereu Ramos, em frente à antiga padaria Belpão, Sim. da família Caramori, com José Caramori, com a dona Neila e com a família Bolzani, com a dona Lorena e o seu Jaime. Foram os meus primeiros patrões aqui em Chapecó. E eu era office boy deles. Eu fazia trabalho de banco, ia pagar as contas. E até hoje, quando eu falo com eles, eles dizem como a gente confiava em você e como a gente tinha certeza de que você ia entregar para nós o que nós realmente queríamos. E foi por iniciativa própria que eu acabei saindo da empresa, quando surgiram novas oportunidades para trabalhar na comunicação também. E foi onde eu comecei a caminhar para ter uma história de 33 anos no rádio e na televisão. Então, longa essa história. Foi difícil migrar do esporte para a mídia? Ou foi um caminho natural pela trajetória da família? Quando eu saí do esporte, por exemplo, eu já fui direto para a mídia. E eu fui fazer programa esportivo na TV, que era no SBT, o SBT Meio-Dia, onde tinha Paulo Heller, que era o diretor-geral do SBT aqui em Chapecó. Foi ele que me levou, junto com o sogro dele, o seu Perrone, que me lançaram para a televisão, e com um empurrãozinho do meu irmão também, o Ivan, que eles viram que eu tinha condições de fazer isso. Então, eu saí do esporte e fui apresentar o programa esportivo. Então, não tive tanta dificuldade assim. Já estava no meio, era só falar da situação, né? E aos poucos eu fui me adaptando. Vejo que a dificuldade maior foi quando eu tive que assumir outros telejornais. Outros nichos fora do esporte. Eu fui apresentar depois, no ano de 2000, eu fui para a RBS TV, uma empresa da família Sirotsky, na época que, meu Deus, todo mundo queria trabalhar lá. Sim. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar na RBS TV da família Sirotsky, onde eu fiz grandes amigos e aprendi muito. Eu fui apresentar o Bom Dia Santa Catarina. Nós tínhamos, na época, 2 blocos locais de 15 minutos. Esse eu não vejo, esse é o único telejornal que eu não muito vejo. Cedo. É muito cedo. É porque eu durmo muito tarde, aí eu tenho que dormir um pouquinho mais. Eu também não vejo mais.
Não vejo mais. Mas Nesse horário eu já estou trabalhando, não consigo. Meio-dia, às 7, mais tarde eu tenho que Aí ver. depois eu virei repórter geral, né, do Jornal do Almoço. Sim. E aí depois eu fui apresentar um bloco de esportes no Jornal do Almoço e na sequência apresentar o jornal como um todo. Virei o âncora do jornal. Primeiro era apresentado por 2 pessoas, sempre um homem e uma mulher. Depois eu fiquei durante quase 7 anos sozinho apresentando um telejornal inteiro, né, num horário nobre, com muita responsabilidade. Aprendi a ser profissional e aprendi a amar e, em alguns momentos, detestar o jornalismo através desses momentos, dessas oportunidades. Porque tem coisas que acontecem no meio do caminho que a gente não acredita e não espera. Mas acontecem, né? E a gente não consegue, muitas vezes, transmitir o que realmente a gente gostaria de transmitir. Não que fôssemos podados, mas devido principalmente à situação de estrutura, não podendo chegar. Depois vem a internet aí que vem atropelando todo mundo. Tudo. Então já não existia mais o furo de reportagem. Você achava que dava em primeiro, a internet já tinha divulgado há muito tempo antes. Né? Tá o cara com o celular lá mostrando. Então as coisas foram mudando. A cara do jornalismo foi mudando. Não, e tu tá na mídia, tu tem que se adaptar também. Bastante. Assim como nós, na verdade, a minha geração é a geração que saiu da máquina de escrever. Eu também. Para o computador, e agora a gente está lidando com a inteligência artificial. A minha geração saiu do teleburaco para o teleprompter. Sabe o que é o teleburaco? Não. Não. O teleburaco era uma folha que o pessoal escrevia o texto, colocava ao redor da câmera e você lia ela. Escrito através da máquina da datilografia. Aí depois vem o teleprompter. Teleprompter na tua frente, o texto subindo com aquelas letras gigantes que não tinha como errar o que você estava falando. Perfeito. Olha quanta coisa mudou. E ainda tem colega que erra. E ainda tem colega que erra. Fazer o quê, né? Aí tu disse. Eu não tenho intimidade nenhuma com essa parte da mídia, com câmeras, com nada. Não sei me posicionar, não sei... O que eu tenho é a habilidade de conversar com pessoas. Você acha que eu sei? Eu acho que você sabe. Acho que você sabe. Você me falava que você já sabe fazer avaliações de quem é bom, quem é ruim na mídia, na comunicação, na apresentação, no telejornal. Eu fico no meio termo aí, não? Fica. Então, tá bom. Passa, não. Passei no Porque a minha formação é em arqueologia, que é um campo que não temos mercado de trabalho aqui. Só que dentro da arqueologia nós estudamos antropologia e nisso a gente estuda comportamento humano. Então eu sou especialista na linguagem não verbal. Linguagem corporal eu consigo... E isso me ajuda muito no dia a dia. Nunca converse contigo com as mãos no bolso. Eu vou saber o que significa. Não é verdade? Tá? Eu vou saber... Você me der uma foto... Jamais fale contigo com as mãos no bolso. Agora, ainda bem que você falou isso. Não colocarei minhas mãos no bolso. Então, assim, você me der uma foto, eu vou saber qual o contexto do que está acontecendo ali. Mas é uma habilidade, assim... É gostoso. É gostoso. Nos tira uns pesos da consciência de vez em quando. Até eu vou trazer... Futuramente aí nos programas vou trazer umas fotos e vou mostrar uma da outra, tá? Tranquilo. Olha eu aqui segurando, ó. Nervosismo, ó. Isso é linguagem não verbal. Você tem essa leitura aí, eu vou segurar minhas mãos assim. Estou segurando aqui, ó. Isso é nervosismo, isso é um sinal claro. Então vou trazer umas fotos daqui para frente para mostrar pro pessoal, ó, isso aqui, o contexto é isso aqui, ó. É isso aí. E é divertido, sabe? É gostoso. Então essa parte eu consigo conversar com as pessoas, eu sou uma empata natural. E até porque eu vi muita coisa, né, nessas minhas andanças pelo mundo que me deixaram assim, não imediatista, mas a oportunidade se apresentou na tua frente, dá uma pensada, vale a pena? Tenta. Peque por excesso de tentativa, mas não por deixar de fazer uma coisa. Então, eu tento nisso. Ao meu time. Maravilha. Então, porque assim, você viu muitas essas coisas na mídia, eu vi em loco. Certo. Nas minhas andanças na África, por exemplo, eu trouxe vida para muita gente, mas eu perdi muita gente também. Então, hoje em dia, eu valorizo ao máximo o que eu posso fazer. Eu tento, sim, eu tento fazer, eu tento ao máximo. E só que isso, para algumas pessoas, parece uma intensidade, um imediatismo, mas não é isso. É que só se vive uma vez. Até onde a gente sabe, é só isso. Eu sou muçulmana, mas eu nem de longe penso que a minha religião é a coisa mais certa do mundo. Certo. Eu sempre brinco que, assim, daqui a pouco eu morro, chego lá do outro lado e a minha religião estava errada. Daqui a pouco você morre, chega lá e estava errado. E o cara que estava certo é o cara fazendo pagelança lá no beira do rio. Pensa igual você, minha amiga. Tem que ser assim. A gente não pode ter uma visão, não, é isso aqui, a minha verdade é só isso. Não, vamos abrir o campo de visão, porque há muitas verdades e a gente não sabe qual é a verdade absoluta.
Cleiton, o que tu pensa do cenário político que se apresenta hoje aqui na cidade? Então, eu vejo uma Chapecó, uma cidade muito em evolução. Eu vejo uma cidade onde tem, hoje no executivo, prefeito e vice-prefeito num ritmo bastante acelerado, mas eu sinto falta dessa velocidade se tratando de legislativo. Eu acho que as pessoas têm que, principalmente nosso legislativo, elas têm que acelerar um pouquinho mais. Tem que se fazer um pouco mais presente nas comunidades, porque não é no conforto de uma cadeira, de uma sala de 2x2, com o climatizador ligado, que a gente vai conseguir descobrir quais são os reais problemas de uma sociedade. É indo lá na fonte, é Sim. conhecendo, é conversando com as pessoas, entendendo o que as pessoas pensam. E nós temos essa grande oportunidade em Chapecó. Nesse momento, eu vejo que nós temos muitas pessoas inteligentes e pessoas com capacidade colocando a cara para bater, colocando o nome à disposição. Isso é coragem? Talvez não seja nem coragem, mas sim desafio. É um desafio. E para muitos, missão, que eu me coloco na lista da missão. Uhum. Faça o bem e faça por alguém. Faça algo diferente, deixe a sua marca por onde você passar. Isso é o mais importante de tudo. Não ocupe um espaço apenas por ocupar. Uhum. Seja diferente. Tente ser o primeiro. Se você não for, pelo menos você tentou. Todos os dias, quando eu entro no meu carro para sair de casa, eu ouço a trilha da vitória do Ayrton Senna. Ah, maravilhoso. Todos os dias. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Aquilo me motiva. E eu tenho no Ayrton Senna um grande exemplo de vitória para mim. Com certeza, eu é um exemplo vi a história, garra, né? Eu torci por ele, eu assisti pela televisão ele, eu parece que vibrei com ele em todas as vitórias, como eu chorei com o mundo na despedida. Todos nós. Então, eu acho que é um grande ídolo. E eu me espelho Sim. muito no que o Senna deixou para nós de legado. E é por isso que eu sou entusiasta da missão, de querer sempre mais, de querer estar na frente, de querer ser o número 1, podendo muitas vezes não ser. Uhum. Mas tu tem que querer ser. E deixa os bons exemplos. Faça para alguém. Não passe por aqui só por passar. Passe por aqui deixando um pouco de responsabilidade, um pouco de ensinamento. Tu é perfeito, Cleiton? Longe disso, não sou perfeito. Sou cheinho de defeitos. Mas as minhas qualidades superam meus defeitos com certeza absoluta. E eu não tenho o menor receio de falar isso. Ótimo. Eu tenho certeza absoluta que as minhas qualidades superam meus defeitos. Isso aí. Não, e a gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar em nós mesmos, né? E Se eu você não acredita muito. em você mesmo, como é que você vai convencer os outros de que você é uma alternativa? Eu vejo assim, Cleiton, esse ano... Tem mais, eu não quero ser o Cleiton da fala bonita, eu não quero ser o Cleiton do discurso decorado, o Cleiton que leu bastante ou leu pouco, o Cleiton do ensinamento perfeito. Não, eu não quero ser esse Cleiton. Eu quero ser o Cleiton que possa fazer algo por alguém. Que esse alguém saiba dizer assim, ó, realmente ele fez. Realmente ele faz parte do meu pensamento. Ele faz parte da minha sociedade. É esse cara que eu quero ser e quero continuar sendo. Eu sempre tentei isso, sempre lutei por isso. Eu vou continuar lutando, porque eu acredito. Eu ainda acredito em dias melhores, eu ainda acredito em comunidades mais justas, eu ainda acredito muito na questão envolvendo a classe política, que a gente vê grandes exemplos e não precisamos ir longe, não. Pega a administração de Chapecó, pega o prefeito João Rodrigues, pega o Itamar, meu irmão, que é vice-prefeito. Olha a administração que eles fazem. Sim. São ótimas pessoas. Se eles tiverem outras pessoas que andem no ritmo deles, gente, Chapecó vai andar por cima logo, logo. Super. E assim, o time que eu vi que está à disposição, porque é aquela coisa, já me convidaram também para ser candidata a vereadora, eu disse, não, eu sou a pessoa, a mente pensante. Tem que ter a pessoa que dá a cara a tapa, o outdoor, e tem que ter as pessoas por trás para fazer, ficar ali firme. Verdade. Porque Embora eu vejo exista muita injustiça, né? Eu coloco meu nome, eu sou um pré-candidato hoje, mas existe uma situação muito disparelha nisso tudo, que é o investimento numa eleição, que são pessoas gastando milhares e milhares de reais numa eleição para serem eleitas.
Eu já acho que você deveria gastar muito mais sola de sapato, sola de tênis, sola de chinelo, conversar com as pessoas com boas ideias. Eu acho que o grande investimento da gente deveria ser esse, nas ideias. Ouvir, no né? convencimento das pessoas com responsabilidade. Não convencer de forma irresponsável. Porque não adianta ir hoje e aparecer só daqui 4 anos. Não faça isso. Apareça hoje, apareça amanhã, peça hoje e agradeça amanhã. Faça isso. Pode ter certeza que a vida das pessoas vai se tornar diferente e você vai ser mais valorizado também. E é ouvir, né, Cleiton? Porque, por exemplo, numa sociedade ideal, cada bairro teria que ter o seu representante e tal para lutar pelas suas necessidades. Chapecó, olha aí, ó, não tem isso. São 21 cadeiras, né? Por exemplo, legislativo. Não tem condições de por bairro. Não, numa sociedade ideal seria bairros, isso, mas né? o que tem que fazer? A pessoa vai ter que trabalhar pelos outros. Sim, então, ela vai ter que ver o máximo possível de pessoas e ver o que essa comunidade dessa região, então, o que eu consigo fazer para ajudar essa região. E alguns me julgam por uma situação que eu penso também. Quando você está colocando o teu nome à disposição para um cargo eletivo, tu tem que lembrar o seguinte, tu está pedindo para quê? Tu colocou à disposição para quê? Por exemplo, hoje, eu, na situação de pré-candidato a vereador, eu estou sendo pré-candidato a vereador, podendo ali na frente ser candidato a vereador. Mas eu sou candidato a quê? Vereador. Não a secretário de nenhuma pasta, não a diretor de nenhuma pasta, não a vice-prefeito nem a prefeito. A vereador. As pessoas que acreditarem em você, nas tuas ideias, vão votar para você para vereador, não para outra pasta. Isso. Então, cumpra com as pessoas que tiveram a confiança em você, que depositaram a esperança em você. Cumpra com elas. Eu penso dessa forma. Não, porque daqui a pouco você sai, né? Essa confiança que elas depositaram em você, você sai, vai para assumir uma pasta, entra um suplente que não é o que as pessoas Ninguém votou elegeram, nele, votaram em você. E assim, ó, eu quero ver muito a renovação dessa Câmara esse ano. Tem gente que assim, ó, a Jala está torcendo que não se reeleja. Porque está há muito tempo ocupando um espaço, deixando de que... Tem muita gente boa também. Mas alguns eu espero que dá lugar para outro, porque o teu já eu não vejo tá que vem fazendo. uma juventude aí numa batida bastante forte, com algumas ideias muito interessantes. Sim. Já estive olhando algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas. Eu espero que, se existir essa renovação, né, se for oficializado aí que de repente eu passe do patamar de para candidato, que a gente tenha pessoas com qualidade para a gente poder debater os mais diversos temas. Saúde, educação, esporte, segurança, transporte, o nosso transporte, né? O nosso trânsito. Que a gente tenha pessoas que pensem de uma forma diferente para que as coisas aconteçam. Porque tem muita coisa boa para acontecer. Chapecó tem uma evolução gigante. Se a gente der uma aceleradinha junto com o nosso atual prefeito, com o executivo, minha amiga, Chapecó vai andar por cima, eu tenho certeza absoluta. Se o povo souber votar esse ano que vem a gente vai ter um cenário aí para ir pro... Nossa, porque assim, as pessoas que eu vi que estão dando a cara a tapa, eu vi muita gente boa. Achei assim, ó. Eu também vi. Eu vi um cenário assim se fazendo de uma maneira em que, se as pessoas souberem e tem muita votar, gente que não deu a cara a tapa e que tem muita qualidade. Sim. Está na hora de aparecer para o cenário também, de ter essa coragem. Porque assim, mesmo quando eu estava fora daqui, eu tentei acompanhar a política de Chapecó e eu vi muita gente boa deixar de ser eleito. Porque assim, as pessoas têm memória curta, querem apostar às vezes no novo. E tem que ver assim, que história política essa pessoa tem com a cidade, que vínculo tem, porque quanto mais vínculo tem, ela vai lutar justamente para ver uma Chapecó melhor. Então, por isso que eu vejo assim, eu vi pessoas maravilhosas ali botando a cara, eu disse, nossa, tomara que aconteça. Vai acontecer. Tomara. Vamos torcer. E que mudanças o Cleiton gostaria de ver para o ano que vem assim? Minha amiga, em termos de administração, eu quero que siga esse ritmo de crescimento. A gente tem que melhorar nosso trânsito. Nós temos aí 250 mil veículos na cidade. Nossa. É uma loucura. Se todos forem para a rua, a cidade não vai andar, vai parar. A gente tem que ter uma mudança de trânsito. Né? Tem que existir um estudo muito específico em cima disso. Acredito que a nossa segurança precisa. Nós temos que aumentar esse efetivo de polícia militar, de agente municipal de trânsito, de guarda municipal. Né? Eu vejo que tem que ter uma luta por isso. Precisa aumentar.
A questão envolvendo a nossa educação, eu já vi muita evolução, mas ainda os pais precisam colocar na cabeça de que eles fazem parte da educação dos filhos. Não é simplesmente pegar e transferir essa responsabilidade para os professores. Não é terceirizar. Eu acho que não pode terceirizar isso. Tem que sair de casa já com um caminho, sabe? Chega na escola, se torna menos difícil para o professor e ele também, o próprio professor, vai ver que a possibilidade de transformar aquela criança ou adolescente num cidadão diferente é mais fácil ou menos complicada. A questão envolvendo saúde é um gargalo muito difícil de ser consertado. É muito difícil porque Chapecó não é só Chapecó na saúde. Não. Chapecó abraça 1 milhão de pessoas, para não dizer mais do que isso. É toda uma região, pessoas de outras cidades. E a gente jamais vai se negar de atender os outros. Exatamente. Mas nós temos que pensar nos nossos. Nós temos que pensar nessas pessoas mais próximas. Tem que existir um caminho igual. Eu odeio ouvir a palavra de saúde da esquerda, saúde da direita, educação da esquerda, educação da direita. Não dá. Tem que colocar na cabeça de todo mundo, precisamos andar no mesmo caminho, que é para o bem de todos. Não é para o bem só da esquerda e nem para o bem só da direita. É para unificação dos bens, que as pessoas todas sejam atendidas, sejam respeitadas de forma igual, independentemente de questão salarial, de questão econômica, de cor, de religião, sabe? A gente tem que ter um pouquinho mais de respeito com o todo. E eu vejo que ainda, de repente, está faltando um pouco. Mas tem uma galera que está vindo aí num pique bem legal e a fim de realmente acabar com aquelas diversidades, sabe? De trazer todo mundo para o mesmo lado. Eu senti bastante Pensar isso. da mesma forma, a gente tem mais possibilidade de crescimento. Eu levo muito a sério a bandeira da empatia. Eu acho que a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você se torna uma pessoa melhor. E aí você começa a enxergar qual a dificuldade do outro. Não, mas se fosse na minha casa. Por exemplo, lá na frente da casa da Dona Maria tem aquela estrada lá que precisa asfaltar. Se fosse na minha casa, com a minha mãe, como é que seria? Tu se bota no lugar da pessoa. Não, vamos trabalhar para isso. Eu me sinto um grande amigo dos não cumprimentados. Vou te explicar o porquê. Tu vai abastecer teu veículo num posto de combustível. Toda vez você lembra que tem uma pessoa que está indo lá na bomba, pegar a bomba do combustível para abastecer teu carro? Toda vez você diz boa tarde, boa noite ou bom dia para essa pessoa? A gente chega tão corrido nesses lugares que a gente não lembra de dizer isso. Esquece. Num caixa de supermercado, você lembra de dizer boa tarde, bom dia ou boa noite para a pessoa que está te atendendo? Muitas vezes a gente não lembra. E isso não custa nada. Isso tem que vir ao natural. Sim. Isso tem que vir ao natural. Essas pessoas merecem respeito igual nós merecemos. Elas estão ali cumprindo uma função, não são nada menos e nada mais que nós. Não. Estão nos servindo. Então eu vejo que não tenha medo de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu costumo ser bem simpática. Não tenha medo de dar um sorriso. Sorria! Não, eu sorrio ou não sorrio, mas eu sou bem simpática. Sem querer, sai. Mas eu sou bem simpática, embora eu seja uma pessoa bem ranzinza. Quem me conhece sabe que eu sou ranzinza e mal-humorada. Mas eu engano bem. Eu engano bem. O pessoal pensa que eu sou simpática e alegre, não, eu sou ranzinza e mal-humorada. Mas eu sou, assim, essa minha ranzinzice, esse meu mau humor, não vai interferir eu chegar no caixa do supermercado e dar boa tarde para a pessoa que está me atendendo. Isso é o mínimo de educação. Eu adoro isso. Não é chegar e Já largar... parou para falar com um gari? Já. Já entrevistou um gari aqui? Ainda não, porque então, não teve favor, tempo, mas vou trazer. A proposta nossa é do motoboy ao doutor. Todo mundo vai Entrevista ter... o gari. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você vai chorar quando eles se contarem assim, ó, que eles estão varrendo a rua, daí passa alguém fumando e joga a bituquinha aquela no chão, na frente deles. Eu ia berrar atrás. Eu ia xingar. Mas daí eles não xingam. Não, e eles não podem. Pegam e colocam no lixo. Porque a pessoa que fez isso, ela vai se achar com razão, então não adianta. Então, na verdade, assim, ó, daqui a pouco eles estão num patamar espiritual elevado, acima do nosso, porque eles conseguem relevar isso. No Dia Internacional da Mulher estava chovendo, você lembra? Sim. Era por volta de 9 horas da noite, parei para abastecer meu carro num posto de combustível. E eu pedi para a frentista, na hora que eu baixei o vidro do carro... E era uma mulher. Para ela abastecer, era uma mulher. E eu pedi para ela, estende tua mão, por favor. E ela olhou assim, meio desconfiada, e disse, como é que eu vou estender a mão para um homem que está sozinho dentro de um carro? Não vou estender. Daí eu disse para ela, estende, não tenha medo. Ela estendeu, eu peguei a mão dela e disse, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Emocionou. Sabe o que ela me falou? Eu estou trabalhando aqui nesse posto, abastecendo o carro desde as 10 horas da manhã.
O meu turno termina às 10 da noite, 12 horas seguidas. Ela estava trabalhando naquele feriado. E é o primeiro a falar isso para mim. Primeiro. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. A gente não pode esquecer dessas coisas. São gestos tão simples que fazem uma diferença gigante na vida de muitas pessoas. Não, e faz Então, sim. Às vezes faz a pessoa ganhar o dia. A nossa empatia tem que mudar. Ela tem que dar um tombo. Porque Sim. às vezes a gente acha que é, mas não é. E o mundo achismo tem que ficar de lado. Tem que. Vamos para a atitude e vamos para a prática. Vamos fazer acontecer. Não, perfeitamente. Cleiton, as tuas metas aí, o que você está planejando aí se você for eleito, se você for passar as próximas fases? Primeiro tem uma fase que eu estou aguardando uma oficialização de candidatura. Eu sou pré-candidato, né, a vereador pela primeira vez em Chapecó. Tem meu irmão que foi vereador 4 vezes, é atual vice-prefeito. A gente tem uma história, eu acredito, uma história muito bonita na política chapecoense. Então, vou esperar ser aprovado e passar essa fase. Para depois ir para uma campanha, provavelmente, né? Espero que eu possa ir para essa campanha com a melhor tranquilidade do mundo, com uma cara aberta, de cabeça erguida, poder conversar com as pessoas, trocar ideias, para depois começar a traçar outras metas. Tu não tem uma bandeira específica? Coisas. A minha bandeira é educação. Eu acho que tudo começa pela educação. Sim. Eu acredito. Se a gente tiver educação, é meio caminho andado. Sim. A educação abre porta para tudo. Nunca as portas se fecharam para mim. Porque eu saí de uma família, eu venho de uma família da educação. Eu sei dizer muito obrigado. Adoro dizer muito obrigado. Saiba agradecer sempre. Mas na hora de cobrar, saiba cobrar também. Sim. Tenha responsabilidade, tenha compromissos, mas, se puder, colabore para que os outros tenham também isso. Então, a minha principal bandeira é a educação e vai continuar sendo educação. Minha mãe tem 88 anos de idade. Até hoje ela nos ensina isso, que tudo começa pela educação. Sempre, com certeza. E se a gente tiver educação, uma educação de qualidade, um aprendizado de qualidade, não tem como a gente perder. A gente vai ganhar em todos os outros setores. Eu trabalho muito com essa questão de educação e cultura. Porque como é que você muda um comportamento que está errado? É mostrando que aquilo está errado, mas é através da educação. Por exemplo, um problema que a gente tem aqui na cidade muito grande, que eu sinto muito, é o racismo estrutural, o preconceito estrutural. Como é que você mostra isso para as pessoas que está errado? Talvez bater panela resolva, talvez, mas eu acho que se você chegar de mansinho e conversar com as pessoas e mostrar, olha, não é por aqui. Quem bate panela hoje aplaude amanhã. Então, eu prefiro chegar e mostrar que vi. Conquistar meu espaço e mostrar, não, ó, isso aqui é assim. Ano passado, eu fiz nada menos que 30 entrevistas de emprego. Eu não consegui, não passo. Isso é o quê? Isso é racismo estrutural. Como é que eu vou mudar isso? Eu vou mudar isso através da educação e da cultura. Certo. Mostrar para as pessoas, ó, você que perdeu. Você perdeu, porque aí você deixou de contratar uma pessoa competente. Agora, sinto muito, agora a gente está trilhando outros caminhos. Fecha uma porta aqui e a gente vai abrir outra ali. Nem que seja facão, mas vamos tentar fazer. Então, eu acredito muito nessa vibe da cultura e da educação. Acho que começa por ali, você educando os pequenos, fazendo com que eles entendam que as diferenças não são tão grandes. Se eu falo de uma maneira diferente, se a cor do meu colega é diferente, mas todos somos humanos. E aí entra o quê? A empatia. Vamos botar nessa questão se fosse comigo, se fosse com a minha mãe, se fosse com a minha irmã, eu gostaria de que fosse assim? Não, não gostaria. E muitas vezes o que acontece é que nós estamos numa terra de italiano, né? Então, assim, eu já ouvi muito isso. Não, mas volta para tua terra. Mas, cara, e se tivessem dito isso lá para o teu avô? Nem você estaria aqui hoje. É verdade. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos retroceder. Perfeito. Então, assim, acho que a educação é a bandeira perfeita para a gente fazer grandes mudanças, porque não é no soco e no chute que a gente vai fazer as coisas. Só não pega essa bandeira para você sem fazer com que ela exista. Não adianta querer ficar fazendo joguinho de minha bandeira é essa, minha bandeira é aquela, sem você realmente defender a tua bandeira. Defender a bandeira, claro. Defenda a tua bandeira. Olhe para ela. É educação? Defenda a educação. E sempre seja fiel a isso. Não apenas conte sobre ela. Faça acontecer. Que já vi muita gente fazer isso. Muita normal. gente. Infelizmente é normal. Na época de campanha,
que eu acompanho, assim, é muita gente, a bandeira disso, daquilo outro, depois chega lá, você não ouve mais falar da pessoa, ela não luta mais e não... Ué, cadê? Cadê? Fulano tá na Câmara? Não sabia. Não é falando mal de A, B ou C. Não, mas é o que a gente vê, a gente não é cego. Parece que o prefeito de Chapecó, por exemplo, começou a inaugurar obras agora, nos últimos 3 meses. Só se estiver por fora do que a gente vê. Porque a gente não via muitos participarem das outras inaugurações. Agora, porque é ano de eleições, se aproximam as eleições, vai para as redes sociais de muitos, estão lá no lado, na inauguração, assinada isso, assinada aquilo. Nosso prefeito está inaugurando obra desde o primeiro mês de mandato dele, ele e o vice. Por que antes não foram? Deveriam estar desde o primeiro dia ao lado. A gente tem que andar junto. Uma coisa não pode ser uma coisa e a outra coisa. Não, é uma coisa só. Anda junto. Quem andar junto com o atual prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, que é pré-candidato a prefeito à reeleição, minha amiga, vai aprender, vai ser foguete, vai saber como administrar um município, vai ter coragem para encarar as coisas. Eu estou me propondo a isso. Eu quero aprender com ele. Ano que vem, se a gente tiver se um cenário que eu estou vendo aí se concretizar, a gente... a cidade é uma locomotiva. Ela só vai. Vamos aguardar essas pré aí para oficializar, né? Dentro de 10 dias, acredito, está tudo oficializado. A gente vai saber quem é quem. Tu quer deixar uma mensagem? Quer conselhos para mim, que sou amadora na coisa das câmeras? Não, foi bem demais, foi bem demais. A minha mensagem, numa participação assim, de um podcast muito legal, bem tranquilo e interativo, acima de tudo, com liberdade de expressão. Total. Que isso que é muito interessante, é que não tenha medo dos desafios que tem pela frente. E não se esconda das dificuldades que vão aparecer na tua vida. E não se defenda, porque só se defende criminoso. E nós não temos crime. Nós só temos que traçar o objetivo, ter uma direção. Encontrou a direção, não pare no meio do caminho. Tenha certeza de que você vai chegar e escolha as pessoas certas para estarem ao seu lado, que isso faz toda a diferença. Muito obrigado pelo convite, Obrigada a minha você amiga. por ter vindo, Paz, aceitado. saúde e vamos juntos. Vamos lá. Quero te ver lá na frente. Lá na frente? Lá na frente. Ainda mais crescendo muito. Obrigado. E depois tu volta aqui, vamos conversar mais. Vou aceitar o convite. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso programa de hoje. Semana que vem a gente volta com uma banda maravilhosa que está fazendo sucesso na Noite Chapecoense. Na outra semana a gente vai tratar de educação. Toda semana com um tema diferente. A nossa meta é cultura, informação e entretenimento. Mas também a gente está atento ao que está acontecendo na cidade. E eu gosto muito de política. Eu sou politiqueira desde os 14 anos, então, assim, eu gosto muito. Por quê? Eu sou historiadora. Historiador é o seguinte, a política de hoje é a história de amanhã. E a gente vê quadros se desenhando muito claramente. Então, eu gosto de acompanhar, eu gosto de falar sobre política. Quer sentar e conversar comigo por horas, é política. Adoro. Então, aguardo vocês até a semana que vem. Obrigado, meu anjo.